Bem-vindo novamente ao nosso podcast Cura pela Consciência. Eu sou Richard Lloyd Jones com Dr. Cláudia Bernhardt Pacheco. Recentemente, eu não sei se está recentemente, né? Você fez tantos vídeos, a gente não sabe que está recente ou não, né? Você fez um sobre gastrite e refluxo. Bom. Você lembra? Ok, mas de qualquer forma... Gastrite. Você está canalizando, eu acho, Dr. Cláudia. Eu acho que todo mundo tem doença, né, Richard? Então, a doença é uma presença indesejável, inevitável na vida de todo ser humano. E ela está muito mais ligada às nossas emoções do que a gente imagina. Com certeza. Quando a gente se dirige a um tratamento somente organicista, muitas vezes alopático, ou muitas vezes só com suplementos, vitaminas, exercícios, que não deixa de ser um tratamento organicista também, porque ele não lida com as emoções diretamente. Então, muitas vezes a pessoa vai ao médico e ele, sendo mais evoluído, então ele diz, olha, são as emoções, a raiva mata, a depressão. Então, graças a Deus que a medicina já está chegando nessa conclusão, né? Óbvia, de que a alma comanda o corpo. E a alma, muitas vezes, é comandada pelo ambiente, pela sociedade, em grande parte, né? Então, a gente sofre essas influências também, que nós temos que conhecer. Mas o mecanismo, Richard, dessa influência, eu descrevi melhor nesse livro, A Cura pela Consciência. Eu gostaria que vocês levassem a sério a leitura deste livro. Ele é um dos meus melhores livros. Foi um dos primeiros que eu escrevi, talvez o primeiro. E ele já está em vários idiomas. E ele é muito eficiente. Porque aqui a pessoa entende como que as emoções passam a nível orgânico. Mas não é somente isso que a pessoa precisa ver. Como que é o mecanismo psiconeurofisiológico, psiconeuroimunológico, psiconeurohormonal. Então, não é só essa cadeia, emoção, mente, cérebro, corpo. Não é só isso. Mas é lá na mente o que está errado, entendeu? Então, a gente tem que curar a mente junto com o corpo. Não adianta fazer somente uma abordagem organicista. Obviamente, a pessoa sabe que ela tem muita ansiedade quando tem gastrite. Ansiosa. Mas ansiosa com o quê? Por quê? Sim, eu sei por quê. Eu tenho tais problemas. O que eu vou fazer com esses problemas? Então, o que fazer com os problemas? Às vezes, até por que ter alguns problemas que são desnecessários ter? A gente já tem tantos para cuidar e ainda cria um monte desnecessários. Então, esse aspecto de cuidar lá da raiz é muito importante. Então, a primeira coisa, sugiro que vocês leiam esse livro, A Cura pela Consciência. Depois, marque uma chamada na secretaria da CITA, marque uma entrevista com um analista para fazer análise. E, às vezes, só a leitura do livro já é suficiente para curar. Às vezes, não. Então, um analista vai ajudar muito, né? Ainda mais sintoma como gastrite, é relativamente fácil de curar. Sabe o que um cliente falou para mim hoje? Ele estava falando sobre essa questão da psique, né, envolvida nas doenças, né? Ele disse, mas parece tão simples, não tem uma coisa mais complicada que isso. Ele disse, tem muitos fatores, né, mas você precisa ver que você tem essa atitude, se você faz o bem, você vai ser prejudicada. Essa está essencial para você de ver. Então, indo para esse cerne, né? Esse centro do problema, a pessoa pode curar não só do sintoma que ela tem agora, mas muitas coisas na vida.
Ou evitar coisas, Evitar. sim. Yeah. E Ou curar resolver coisas. outras áreas que não estão sendo necessárias diretamente abordadas, né? Mas que, como se diz, cura por tabela. Isso. Né? Vai curando por tabela. Os alunos ou clientes muitas vezes dizem, nossa, eu não tenho dor de cabeça mais, ou não vem para isso, mas... Sabe, Richard, eu acho que aqui é importante a gente entrar num assunto sobre o trabalho da Millennium. Eu gostaria de falar sobre isso. Quando nós retornamos ao Brasil, com um grupo grande de professores, alunos, que vieram dos Estados Unidos e da Europa para trabalhar conosco definitivamente aqui no Brasil, depois dessas aventuras pelo exterior que nós tivemos, foram anos de aventura, né? Saí trabalhando com trilogia analítica, atendendo clientes, dando aulas, conferências, intercâmbios com cientistas, faculdades. Campanhas. Foi muito bonito. Mas chegou a hora de voltar para casa e de retomar aqui o trabalho de uma forma mais séria do que estava sendo feita por esse hiato, né, que nós ficamos. Então, deixamos aqui um pouco mais em segundo plano e voltamos a cuidar mais do Brasil. Porque o Brasil, Richard, é o Brasil. O Brasil é o Brasil. E a trilogia analítica é uma ciência que nasceu no Brasil e é feita principalmente para pessoas que têm uma mentalidade de brasileiros. Qual que é o primeiro ingrediente que um brasileiro tem e que é favorável à trilogia analítica? Ele não rejeita a espiritualidade. Ele geralmente pode ser católico, protestante, evangélico, ubandista, espírita. Ele aceita Deus. É muito raro um ateu convicto no Brasil. E que não é tão convicto assim, afinal. Então, se a pessoa se desenvolve numa civilização que aceita o Criador, ela já se coloca numa posição um pouco menos teomânica do que aqueles que são ateus e que já se veem definitivamente deuses. Então, uma pessoa que é ateia e se vê já o Deus da própria vida, então ele já tem uma megalomania, uma soberba, uma arrogância que vai dificultar todo o resto da vida emocional, profissional, orgânica, tudo. Então, por isso que a gente vê o primeiro mundo indo para trás. Materialista, com alta tecnologia, alta que a gente fala, não é alta de boa, de benéfica, é alta de forte, de dominante. Racional. Essa tecnologia digital, a inteligência artificial, os satélites, tudo eletrônico, causando um mal louco para a saúde, para as mentes, né? Tá tirando, tá chupando, sugando o cérebro dos seres humanos. Então, eu acho que o primeiro mundo que trouxe essa patologia social, uma patologia científica muito grande, uma ciência materialista. E no Brasil, a primeira coisa, brasileiro aceita Deus. Isso eu acho uma maravilha. Segunda coisa, o brasileiro, você nota, Richard, você veio para cá há quantos anos? 24 anos. 24 anos. Pois é. O brasileiro ama estrangeiros. Absolutamente, claro. Supervaloriza os estrangeiros. Sim. Quando nós viemos, conosco vieram muitos europeus, alguns norte-americanos, né, dos Estados Unidos e Canadá. E naquela época não havia praticamente essa invasão, esse mar de pessoas ensinando idiomas no Brasil. E então o Dr. Kepp disse o seguinte: vamos fazer uma escola de idiomas que não ensine só línguas, mas que ensine a viver o mundo, uma escola para o mundo, uma universidade para a vida, que ensina línguas. Então, aprender uma língua através de textos terapêuticos, culturais, artísticos. Essa escola Millennium foi e ainda é uma joia, agora menos conhecida por causa da invasão da internet, cursos online, mas essa escola
ajudou muito aqui em São Paulo. O pessoal aqui em São Paulo, muitos conheceram a Milênio, muitos fizeram os cursos e muita gente fez terapia e se curou estudando inglês, espanhol, francês, alemão, sueco, italiano, finlandês, chinês, português para estrangeiros. É um universo, é um mundo, é uma universidade para o mundo, uma maravilha. Eu acho que o pessoal está perdendo muito, trocando, estão invertidos, né? Trocando cursos online por essas aulas maravilhosas, que são, como vou repetir, é uma universidade para a vida. E é terapêutico para burro. E tem crianças fazendo que amam. E elas começam a aprender a inversão e sobre patologia social e coisas assim de espiritualidade. Eles são tão bonitinhos e eles aprendem tão rápido e vão aprendendo inglês, isso, aquilo, e vão começando então a ter uma mentalidade universal. Nossas crianças no Brasil, né? Então, estou aqui fazendo uma promoção, não tenho nada a ver com a Milênio no sentido de institucional, tem porque vocês aplicam a trilogia analítica, mas é uma empresa independente. E então, eu recomendo. Um aluno falou hoje, eu disse, quais planos você tem para 2026? O aluno disse para mim, para sobreviver. Ele disse, você não quer desenvolver? Você não quer ter uma vida melhor? Você só quer sobreviver? Qual é a proposta disso, né? Então, a gente tem, por causa do trabalho do Kepi Pacheco, tem essa ciência que trouxe uma coisa muito otimista para pessoas, que leva a pessoa para uma nova visão da vida. Ao invés de só sobreviver e conseguir de ficar dentro da empresa, a pessoa pode ter uma vida mais completa, mais cheia de alegria, cheia de relacionamentos bons, saúde, tudo isso, por causa dos estudos, por causa da ciência do Kepi e do Pacheco, está para isso. E para, como você sempre disse, né? Dr. Kepi sempre quis fazer uma ciência que ajudar o ser humano a ter mais saúde. Melhorar mais a qualidade sanidade de vida, né? Ok, 1991, né? Dr. Cláudia, o que fazer quando um cônjuge descobre depois de casados, né, que o outro tem uma patologia grave que prejudica a ele mesmo e a quem convive? Além de tudo, ele mesmo não percebe, muito menos aceita a condição. Quem convive tem condição de ficar ou a única opção é partir? É aquela história. História antiga, né? História antiga. Na primeira fase, existe aquilo que o Dr. Kepi descreve como a identificação ou projetiva, vem depois, mas a primeira fase é a idealização projetiva. Então, você projeta no outro tudo aquilo que você tem de melhor no seu interior. Seus sonhos, seus ideais, seus dons, a beleza da sua vida interna, né, do que você gostaria de ser e realizar. Você faz a idealização projetiva. Você projeta e vê tudo isso no outro. O outro é todo esse bem, essa maravilha, que vai te completar, dar aquilo que você sente falta. E que, no fundo, está em você, mas você não está desenvolvendo, você não está aproveitando, não está usufruindo. Dentro de você, né? Dentro de você, não está assumindo, conscientizando, incorporando aquela sanidade. Porque a gente só consegue ser feliz através do próprio interior. Então, aquela felicidade sonhada, ela existe através do próprio interior, da vida psíquica, da alma. E a nossa alma, então, aí vem todo um estudo e uma pesquisa maravilhosa que a pessoa faz quando faz análise, né? Trilógica. Então, essa é a primeira fase, a idealização projetiva. A segunda fase, quando a pessoa assusta, fala, opa, então o outro não é o que eu pensei.
Depois 3 meses, normalmente, acontece. Olha, tem gente que diz que depois da noite de núpcias já começa. Então, e agora? Tô casado, tô casada, essa pessoa não tem nada a ver com o que eu pensei. O que eu vou fazer, né? Vai ficar depois trocando, cada um é um novo ciclo. Idealiza, depois desencanta. Encanta, desencanta. Então, o que uma pessoa nessa situação deve fazer? Primeiro, precisa saber que existe uma vida inconsciente que é dela mesma e é do outro. Os dois têm vidas inconscientes e que isso precisa ser conhecido, precisa ser tratado, seriamente tratado. Segundo, essa pessoa deve pensar racionalmente, porque se você for trocar 6 por meia dúzia, você vai trazer mais problemas, porque os que você já tem, você já está começando a conhecer e a lidar com eles. Então, precisa ver se realmente é vital uma separação. Então, esse é o primeiro movimento. Prudência. Segundo, estágio 2 é você procurar um conhecimento mais profundo de si mesmo. Você procurar se conhecer, porque o autoconhecimento traz o conhecimento do outro. Incrível, né? A gente se conhece, a gente conhece melhor o outro. Se a gente não se conhece, a gente é um tonto na vida, um pato. Que Fraco, né? Não conhece nada, alienado. Então, esse é um fator do autoconhecimento. E outro fator é o fortalecimento. Você se fortalece para você, primeiro, fazer as escolhas melhores e para aguentar sacrifícios se forem necessários, e sempre são. Você ter força para aguentar problemas, não só seus, mas problemas dos outros também, porque não há ser humano no planeta que não tenha problemas e que vá apresentar problemas mais hora ou menos hora. Brilhante essa resposta, totalmente verdade. Imagina como esse vai tratar essa questão de divórcio, separação terrível que existe, né? É terrível, aí é guerra. A guerra dos rosas, né? É guerra, que judiação. Aí se tem filhos, aí vão os filhos, vão os pais, vai tudo de embrulho. Uma pessoa tentando parece destruir que não para, o ódio não tem fundo. Nunca chega num lugar que para o ódio. Sempre tem um gás para ter mais ódio. Ok, muito bom. Pergunta 1092. Mas olha, eu não quero ser pessimista. Não. Então, eu acho que... Você falou sobre parte interior do bom e também, que a gente tem. Às vezes acontece da pessoa se conhecer, ver que ela entrou numa situação... Em alguns casos é difícil e sem saída. Então, se for o caso, né, aí pede uma separação. Mas já vai com outro estado de espírito. Porque sabe que não vai ser solução mágica. E dentro de um relacionamento com problemas que todo mundo tem, se você tem essa força por interior, você tem condições de continuar com seu trabalho, mesmo com a dificuldade que tem no relacionamento, na família, etc. A pessoa tem mais força para se realizar, né? Isso. 1092. Gostaria de saber a diferença entre se tratar com hipnose e com psicanálise. Isso é uma coisa bem complexa, mas todos já devem ter percebido que a hipnose, que começou a ganhar força no fim do século XIX, o Charcot, né, foi o grande introdutor da hipnose, e outros grandes psiquiatras europeus, França, Alemanha, Áustria, e usavam muito a hipnose. A hipnose conseguia eliminar sintomas, como muitas vezes consegue, porém, a hipnose é como um fórceps. Ela traz à tona conteúdos que a pessoa escondeu. E se ela escondeu,
ela não está assim receptiva, ela não tem uma estrutura de ego suficientemente forte para aguentar lidar com aquela realidade ainda. Então, a hipnose foi sendo deixada de lado mais por essa questão. Porque aquele conteúdo é trazido meio de uma forma violenta e a pessoa não aguenta lidar com aquilo, às vezes causando problemas mais sérios. A pessoa pode entrar em surto, tá? Porque ela escondeu aquilo, ela não consegue mais lidar. Assim como o Alzheimer. Tem muitas causas assim orgânicas de Alzheimer, né? De hábitos, de ambiente, de energética, de alimentação. Mas existe um fator do Alzheimer que é muito claro, Richard. É que a pessoa não aguenta mais lidar com certas verdades, com certos fatos que trouxeram muito sofrimento para ela. Então, ela se sente fragilizada, não aguenta. Você vê, Richard, na sociedade atual, parece que essa expectativa de ser feliz, de ser bem realizado, de estar sempre bem, de estar na crista da onda, de ter sucesso, de ter o seu Instagram com milhões de seguidores, ou no seu Facebook, não sei quantos likes, sei lá o quê, enfim, e festas, e quanto ganha, qual a posição na sociedade. Sempre sendo promovido. Ah, meu Deus, e precisando, sempre tendo uma expectativa sobre si mesmo e sobre os outros. Você não tem um lugarzinho na sua vida para você parar e encostar a cabeça no ombro de alguém e ser quem você é e mostrar sua fragilidade, chorar de tristeza, chorar de desânimo, chorar de depressão, às vezes de desesperança, e ser consolado. Então, muitas pessoas buscam a religião e a fé por causa disso. Porque eles precisam de consolo, né? A gente precisa muito de consolo. E nada melhor do que o ser divino para nos consolar, né? Mas a sociedade ficou muito dura, Richard. Ficou muito exigente, cobra demais. Então você não está mais acostumado a lidar com problemas, viu? Problemas não tem mais lugar na vida. Você corre fica lá nos Reels, nos TikToks, nas novidades, nisso, naquilo, e nas estratégias de alienação e viagens e compras e fórmulas mágicas, né? Certas fórmulas que você usa para você pensar direito, para você ser um number one, sucesso na vida, um realizado, um líder, enfim. Nossa Senhora. Meu Deus. Além dos nossos problemas, ainda tem toda essa expectativa social. A pessoa não aguenta, ela quebra. E aí vem o Alzheimer, muitas vezes. Porque aí ela é uma capitulação. É tanto pavor, tanto estresse interno, que ela acaba quebrando, inclusive levando ao físico. Não quer ver mais. Não aguenta mais ver. E não tem esperança, porque a fé foi retirada da vida social, né? Não tem mais esperança, não tem mais fé, não tem mais tolerância, caridade, né? Ter paciência, ter compaixão pelos problemas. Todo mundo tem uma solução para tudo, né, Richard? 1993. Relacionada, você poderia falar sobre as sombras. As sombras. Eu pergunto para essa pessoa: a que você associa a sombra? Ou os sombras? As sombras e os sombrios, né? A que você associa? Acho que cada um no interior sabe, né? O que são as sombras. Escuro. E da onde vem essa energética da sombra? A sombra é a falta de luz. Luz é o ser divino. Então, a falta de luz é a ausência de Deus, é o mundo diabólico, o mundo satânico, o mundo demoníaco, o mundo da dor, da morte, do sofrimento. E os trevosos, como dizia Bernhard, que criou aquele movimento Graal,
ele falava muito da lei do retorno, sabe? Ele falava das energias, de quem faz o bem, o universo acaba voltando. E falava isso mais de uma forma filosófica, né? E quem faz o mal também. Então, mas que tem os tais dos trevosos, que são as pessoas que são do mal mesmo. Agora, Kepler consegue colocar a teologia na física. Então, esse aspecto metafísico, ele colocou isso na física mesmo. E fez a teologia da física. Então, pela física, estudando as vibrações, as energias, ele se baseou também muito em Tesla. E então, dá para entender o que são os trevosos, né? Nós temos cursos, né, de metafísica e de teologia da física muito bacanas para a gente aprender a lidar com isso. Agora, por intuição e por associação de ideias, a gente consegue já perceber muita coisa. Tenta fazer isso. 1024. Tata Cláudia, eu estou passando por um momento complicado. Eu sei o que eu tenho que fazer, só que procrastino. Só essa pessoa faz isso. Não sabe que está bem acompanhado. Bem acompanhado. Para piorar, eu perco o foco e fico distraído com o celular olhando Instagram. O Instagram do Cláudia Pacheco é uma coisa, mas Instagram em geral, eu queria saber como vencer procrastinação ou preguiça. Por que a gente sente isso? Aí a gente vai sempre na questão da inversão. Nós nascemos com essa, vamos dizer, uma praga, uma maldição, né? Uma maldição que nas religiões é o pecado original e que Dr. Kepler identificou no ser humano como inversão. Então a gente nasce invertido. A gente acha que o trabalho, a realização, ser bom, ter virtude, ter paciência, ter todas essas qualidades, que isso é desagradável. Isso tem que ter um esforço enorme e tem que fazer um sacrifício enorme. E que, para procrastinar, ficar na preguiça, que isso é gostoso, né? É uma curtição, é muito prazeroso você pegar o celular e ficar vendo esses filminhos interessantes. Quem não gosta de fazer isso, afinal? A gente vê todo mundo hoje em dia grudado, né, nisso. Então, a gente nota que o mercado internacional, eles se aproveitam da patologia do ser humano. Eles estudam o que o ser humano gosta. Mesmo que seja uma doença, é ali que eles investem. Por que o mercado de drogas internacional é tão forte até hoje? Tão atuante, tão forte, cada vez mais forte, mais especializado. Tem uma abundância hoje em dia de drogas no mercado. Por quê? Porque o ser humano quer se drogar para se alienar e viver num prazer orgânico, fisiológico, de uma densidade vibracional muito baixa. Então, é um prazer que o ser humano tem nessa atitude até de mórbida, de autodestruição materialista. Porque ele acha que para ele ser feliz no que ele é, o ser espiritual, vai ser muito chato, um sacrifício enorme, muito difícil, horrível. Por isso que Nossa Senhora, Mãe de Cristo, quando faz as aparições dela, ela fala, precisa fazer muito sacrifício. Porque ela não vai explicar tudo isso, o que é inversão, o que a pessoa sente, ela já faz direto. Façam sacrifícios, você tem que fazer muito sacrifício. A pessoa logo sabe. Tem que levantar cedo, tem que obedecer os pais, tem que ter virtude, tem que ser bom, não pode ter raiva, não pode ter ódio, tem que ter atividade boa, fazer o bem, ter misericórdia, ajudar quem precisa, enfim. Fazer sacrifício é fazer tudo que é bom e que a pessoa não gosta e não quer. Isso é sacrifício, né? Então ele está falando aqui, como que eu posso aceitar fazer sacrifício? E isso é virtude.
Acontece que logo que você cai nesse prazer, você perde a felicidade em seguida. É uma matemática. Você vai para o prazer, você segue a vontade invertida, você em seguida é infeliz. Se você segue o sacrifício, faz o bem que você sabe, no fundo, que tem que fazer, faz um esforço chato. Terrível no começo. Ai, mas em seguida, Isso mesmo. a felicidade. Com certeza. É uma equação que, enquanto a gente está por aqui, nesse mundo, é assim. E nossos antepassados fizeram a besteira de cair do paraíso, então a gente tem que tentar seguir aquilo que o Filho de Deus mostrou, e ele fez um enorme sacrifício para poder vir para cá e mostrar para a gente. O sacrifício maior foi ele que fez. Então ele mostra que ser bom, muitas vezes a gente é castigado até por terceiros. Muitas vezes, você sendo bom, sendo honesto, você acaba sendo castigado. Porém, o resultado igual, equação igual felicidade. Aqui já interna, muito grande. E depois, então, quando a gente estiver já na nossa situação mais autêntica, de volta, situação mais espiritual, Richard, aí então é uma felicidade sem conta, que a gente nem imagina como vai ser, né? Ou então, pode imaginar. Estava pensando se a expressão em inglês, no pain, no gain. Mas não é pain físico, é esse pain psíquica, que você precisa vai contra o que você quer fazer. Porque a vontade está invertida. Isso mesmo. Você tem que ir contra o que você gosta e a favor do que você sabe que tem que fazer. Esse é o caminho para a felicidade, sim. Escuta, tem a 1095 que é essa mesma resposta. Como fortalecer a própria essência espiritual para que o amor deixe de ser fonte de sofrimento e volte a ser força, liberdade e construção de si. Bonita, né? Então, virtude, você falou sobre virtude. É através da virtude. A virtude é força. E só existe liberdade na virtude, verdadeira liberdade. Porque senão você fica escravo do seu vício. Fica escravo mesmo. Você vê a pessoa fala, meu Deus, eu gostaria tanto de mudar e não consigo mais. Que judiação. Mas sempre tem jeito de mudar, viu? Exige uma violência contra si mesmo nesse aspecto. Mas consegue, sim. As forças espirituais ajudam. Assim como tem os tais dos trevosos, que eles perguntaram aqui, existem os anjos bons. Seres bons espirituais e humanos. 1096. De que forma a falta de espiritualidade no vínculo, seja no sexo, no casamento ou nos relacionamentos, tem contribuído para o aumento do vazio afetivo atual? Isso está ligado do que você estava falando. Eu acho que são respostas que se comunicam, né? Sem espiritualidade não existe afetividade, não tem relacionamento humano, existe relacionamento animal. E causa mal-estar para o ser humano, porque a gente não é animal. Essa história que a gente veio do macaco, não existe nenhuma prova sobre isso. O Darwin foi um dos grandes anticristos. Então é muito mais fácil comparar a gente com anjos do que com macacos. Então é a mesma coisa imaginar um anjo sendo feliz sendo um macaco, é impossível. Entende? É mais ou menos a mesma coisa. Então a espiritualidade é todo a argamassa, é a base, é o alimento, é tudo do relacionamento, de amizade, de afeto, de tudo. De qualquer relacionamento. Sim. Legal. 1097. Dr. Cláudia, mas devemos fazer o bem mesmo sem querer? Ou precisamos nutrir uma conexão com Deus para fazer o bem? O que vem primeiro? Bom, primeiro você precisa saber que você é um ser criado à imagem e à semelhança do ser divino. Sim. A nossa estrutura, ela é, na origem, quando sai de Deus, ela é boa, bela e verdadeira. Por isso que muitas crianças são encantadoras. É raro uma criança que seja assim tão malévola, né?
a pessoa vai se desenvolvendo na maldade com o tempo. Mas na estrutura humana existe toda a bondade, a beleza e a verdade que nós precisamos para sermos virtuosos, para fazermos o bem. Nós temos tudo na nossa estrutura, é que a gente não valoriza, não cultiva, não tem interesse, não se dedica. Porque quem se dedica tem bons resultados rápidos. Rápidos. Richard, rápidos. Pode confiar. Pode confiar. Pode confiar no que Cristo ensinou, sim. É que a gente não segue o que ele fala. Se seguir é uma receita, inclusive para ser feliz aqui nesse mundo. 1098. Seria a inversão do valor da alma em relação à matéria uma intencionalidade advindo do homicídio primeiro, Lúcifer? Ixi. Como propósito de levar o ser humano, em sua própria inversão, a abrir mão e desvalorizar aquilo que há de mais sublime e poderoso em sua vida. Bingo! Nota 100. Bingo, você direct. já respondeu na pergunta. Eu posso talvez acrescentar um aspectozinho ou outro aqui, que nosso grande inimigo é o Lúcifer, que ele tira todo o prazer dele na realização da inveja que ele tem de nós, seres humanos. Então, ele não suporta a inveja. Para ele, a inveja, como para qualquer um, causa um mal-estar horroroso, e ele ver o ser humano ainda ligado a Deus, ainda brilhante, bonito, e ainda mais sendo feliz, amando. Meu Deus do céu, isso para ele é tortura. Então, por causa da inveja. Então, ele faz tudo para rebaixar essa inveja. A gente pode dizer que ele também tem inveja dos animais, das plantas, que ainda tem a energia divina nelas, né? Mas é menos inveja do que do ser humano. Então, o que ele quer? Ele quer nos derrubar na nossa alma, na nossa espiritualidade, nos fazer como macacos, para que a gente seja miseráveis, infelizes, doentes, e ele tem toda a satisfação do mundo realizando essa inveja. Mas é uma satisfação desagradável, né? Que só demônio que consegue ver vantagem nisso. Sabe, doutora Cláudia, eu ouvi ateus usando para justificação de ser ateu a existência do mal no planeta, como Deus permitiu. Então, eles não querem ver que isso não vem de Deus, isso vem dessa questão luciferiana que você está falando. Vem da negação a Deus. Negação, ou atitude contra de Deus mesmo. 1099, eu gosto de fazer o bem e me sentir útil ao ajudar meu próximo. Não espero que o próximo que eu ajudo me faça bem. Só espero que não me faça mal. E muitas vezes é isso que acontece. Estou errada? Não, você está certa. Ok, próxima pergunta. Sabe, tem aquele ditado chinês, né, que uma pessoa está passando por baixo de uma janela e vem um vaso, cai na cabeça dele, ele olha para cima e fala, que bem que eu fiz para você, para merecer isso. Olha, você está certa. E só que se a gente leva um tapa no rosto, numa face, a gente deve dar outra face. Por quê? Porque o ódio faz muito mal para a gente, a inveja também. Então, se você é bom para o outro e ele te agride, ele está morrendo de inveja da sua bondade. E você tem que ficar firme, porque o bem que você faz bem para você em primeiro lugar. E também faz para o outro, evidentemente. Mas se o outro não aceita e quer retribuir com mal, com inveja, então você precisa ter uma certa defesa. Se fecha assim, energeticamente, se preserva, mas não deseja o mal e nem queira se vingar,
porque senão você vai estar se corrompendo. E não parar a fazer o bem também, né? Que a gente faz isso às vezes. Não, eu não vou dar bem para essa pessoa que não vale a pena. Aí você dá um tempo, né? Às vezes. Isso aí. Às vezes você Talvez não pode. ano que Às vem. vezes tem que ver bem se não está jogando pérolas aos porcos, né? Para as pessoas ficarem pisando. Então, é impressionante, Richard, porque Cristo tem resposta para tudo. Incrível. Então, se de um lado você recebe um tapa e dá outra face, é porque se você entrar na guerra, se você entrar na briga, você vai sofrer tanto, você vai ficar tão mal, tão doente, tão corrompido, que é melhor não faça isso. Não faz isso. Mas também não vai bancar o bobinho de ficar entregando pérolas aos porcos. Se preserva o bem. É isso. Bonito. Boa tarde, Dr. Cláudia. Essa semana perdi meu pai, idoso, 91 anos, está doendo. O que posso fazer? Puxa vida. Muito comum agora. Meu Deus do céu, Terrível isso mesmo. Perder um pai, perder uma mãe é perder o melhor amigo do mundo. Os pais são os nossos melhores amigos, com todos os problemas que eles possam ter tido. E com toda a raiva que a gente projetou em cima deles por não deixar fazer os nossos caprichos, eles são nossos melhores amigos. Então, quando um pai ou uma mãe vai embora um pedaço enorme de nós mesmos junto com essa perda. Então, na nossa faculdade de teologia, uma das matérias que eu acho de maior importância é a tanatologia, é estudar a morte, o sentido da morte, o que é a morte e o que vem após a morte, principalmente. Por que a gente morre? E o que a gente pode, como a gente lida com isso, né? E o que a gente pode esperar ou não da eternidade, da vida após a vida. Essa passagem que muitos dizem, né? Alguns tiveram essas EQM, essas experiências quase morte, e eles falam que parece que a pessoa não sente que morreu. Ela sente que ela continua viva, porque de fato continua. Só que de repente está numa outra situação, numa outra dimensão energética. Mas ela continua como está aqui, depois está ali, do mesmo jeito. Então, confie que seu pai está mais próximo de você do que nunca. Ainda mais se ele foi um bom pai, ele tem o recurso agora de ver você com um olhar espiritual melhor ainda do que tinha aqui. Que ele tem já um contato maior com o ser divino, então esse relacionamento vai melhorar muito. E muitas vezes eles se comunicam conosco através de sonhos. E olha, isso não é um agouro, nada, mas é uma esperança. Logo você vai estar junto com ele. E você vai estar lá onde ele está, muito provavelmente. Não é que eu estou desejando a sua morte, mas é uma realidade, né? É rápido. E nós estamos conectados com mãe e pai para sempre, né? Sempre. Quer queira, quer não queira, estamos.